Graça e paz, queridos irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar o nosso devocional 4x4 de todos os dias. São 4 capítulos onde nós lemos e compartilhamos o resumo de cada um. Hoje nós vamos falar de Gálatas 3 ao Gálatas capítulo 6. Onde que, se os irmãos gostarem, curta nossa página no YouTube, Pibaqui Crescer. Ative o sininho, dê um joinha e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Meus irmãos, hoje Deus ele trouxe algo poderoso ao meu coração que me edificou bastante e que no nome de Jesus também vai edificar os irmãos. Hoje a palavra de hoje é: somos filhos. Aleluias, meus irmãos. Somos filhos. Essa linda e maravilhosa revelação, ela veio de Gálatas 4, do verso 1 em diante, que diz assim: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. É porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou o herdeiro. Aleluias, meus irmãos. Nada mais aqui está dizendo nesses versículos que quem crer em Jesus será salvo e é filho de Deus. Meus irmãos, aquele que crê em Jesus, ele é liberto, ele é livre para fazer o bem, para amar as pessoas, para ser filho de Deus. Meus irmãos, que no nome do Senhor Jesus, que nós possamos aceitar a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, crer, ter fé em Cristo Jesus, para que nós nos tornemos filhos de Deus. Meus irmãos, aqueles que são filhos de Deus, eles fazem as coisas não por obrigação e não por escravidão, mas sim porque é filho de Deus. Porque nós fazemos as coisas com alegria, com amor, com carinho, porque nós somos filhos de Deus. Mas nós seremos filhos de Deus se nós crermos e falarmos com nossa boca que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se nós crermos no coração que Cristo é o Salvador, que Cristo é o único mediador até Deus. Sim, meus irmãos, Cristo, ele é o único mediador que nos leva até ao Pai. Cristo, ele é o único que nos justifica. E porque pela fé em Cristo nós somos salvos e somos filhos de Deus. Aleluias! Que nós possamos aí crer em Jesus, para assim sermos chamados de filhos de Deus. Somos filhos, meus irmãos. O resumo de Gálatas 3 diz, fala que pela fé somos justificados em Cristo e pela fé nós somos abençoados. E recebemos a promessa de Deus também pela fé, meus irmãos. E pela fé somos filhos de Deus. A fé em Jesus Cristo. A fé daquilo que não se vê, em nome de Jesus.
O resumo de Gálatas 5 fala que somos filhos de Deus, por isso somos livres, mas para amar uns aos outros, que nós recebemos essa liberdade, não para fazer a vontade da carne, mas para fazer a vontade de Deus. Que nós possamos viver pelo Espírito, meus irmãos, e não pela carne. Lá em Gálatas 5, fala de duas pessoas, as que vivem pelo Espírito e as que vivem pela carne. Então eu vou ler aqui, meus irmãos, começando no capítulo 5, do versículo 19 em diante, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Que os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Ah, meus irmãos, que nós possamos viver pelo Espírito e não pela carne, porque somos filhos de Deus. O resumo de Gálatas 6 diz: Irmãos, que nós possamos fazer o bem a todos. Se nós vivemos pela carne, dela colheremos destruição. Mas, se nós vivermos pelo Espírito, colheremos a vida eterna. Aleluias. E também o resumo desse capítulo 6 diz que o que nós cuidemos, porque nós temos que nos cuidar, porque nós estamos de pé, para que nós não venhamos a tropeçar e cairmos, meus irmãos. Por isso, vigie a todo tempo e a todo momento, porque nós somos nova criatura e filhos de Deus. E tudo é para a honra e glória de Deus. Aleluia, meus irmãos. Que no nome de Jesus nós possamos crer em Jesus, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Meus irmãos, quando nós cremos em Jesus, somos filhos de Deus. Aleluias. Vou orar com vocês, meus irmãos, nessa manhã. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse dia ao qual o Senhor nos deu. Pai, que no nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos crer em Jesus, Pai, para que aí sim nós vamos ser chamados filhos de Deus. Aleluias. Ah, Pai, que no nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos crer naquilo que nós não vemos. Ah, Pai, crer com o nosso coração, todo o entendimento que o Senhor nos der, Pai, para que nós possamos, Pai, assim, Pai, andarmos com o Senhor, Deus. Andarmos lado a lado com Jesus, Pai, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Pai, porque um dia eu criei em Jesus, Pai. Que no nome do Senhor Jesus muitas pessoas também possam crer em Jesus, para que assim possam ser chamados todos filhos de Deus e para que nós possamos herdar a vida eterna em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus na paz do Senhor. Amém?